Olá pessoal, essa videoaula será destinada à correção da nossa última atividade, que era relativa ao estudo de tronco de cone. A primeira questão da Unicamp de São Paulo: um brilhante é um diamante com uma lapidação particular, que torna essa gema a mais apreciada dentre todas as pedras preciosas. Em gemologia, 1 quilate é a medida de massa que corresponde a 200 mg. Considerando a massa específica do diamante, que é de aproximadamente 3,5 gramas por centímetro cúbico, determine o volume de um brilhante que tem 0,7 quilate. Bem, se 1 quilate é de 200 miligramas, então isso quer dizer que 0,7 quilates equivalem a 140 miligramas. Assim, o brilhante que ele tem massa de 140 miligramas, que é equivalente aí a 0,14 grama, e massa específica, que é um Mi, de 3,5 gramas por centímetro cúbico. Dessa forma, então, pegando aí a fórmula da massa específica, que ela é a massa sobre o volume, nós vamos ter então que a massa específica do nosso diamante é 3,5 gramas por centímetro cúbico, a massa do diamante de 0,7 quilates, que é 140 miligramas, transformando em grama, é 0,14 gramas, sobre o volume. Trocando de lugar o V com 3,5, na verdade fazendo produto dos meios pelos extremos, poderia ser trocando de lugar também. Então 3,5V é igual a 0,14, portanto o volume vai ser 0,14 dividido para 3,5. Isso me dá então um volume de 0,04 centímetros cúbicos. Então essa é então o volume desse brilhante que tem 0,7 quilates. A letra B. A figura, aí ao lado, apresenta a seção transversal de um brilhante. Ou seja, essa figura é um corte do brilhante. Como é muito difícil calcular o volume exato da pedra lapidada, podemos aproximá-lo pela soma do volume de um tronco de cone, que é a parte superior, com o de um cone, que é a parte inferior. Determine, nesse caso, o volume aproximado do brilhante. A figura ao lado é um corte desse brilhante, um corte vertical. A gente pode perceber que a parte superior é um tronco de cone e a parte inferior é um cone. Então eu quero saber qual o volume aproximado desse brilhante que está representado aí na imagem ao lado. Bem, a figura a seguir, ela vai ilustrar o formato desse brilhante. Então o brilhante ele tem esse formato como a gente pode ver. Nesse formato, nós temos que o raio da base menor do tronco de cone é de 1 milímetro, o raio da base maior do tronco de cone, que é o raio do cone também, é de 2 milímetros, a altura do tronco de cone 0,6 milímetros e a altura do cone 1,8 milímetros. O que nós vamos fazer? Como a gente tem aí que o brilhante ele é formado por essas duas peças, eu vou calcular os dois volumes e vou somar. Então calculo o volume do tronco de cone, calculo o volume do cone e somo. O tronco de cone ele tem raios 1 e 2 milímetros e ele tem altura 0,6. Então a gente vai chamar o volume dele de V1, pega aí a fórmula do volume do tronco de cone, que é π vezes a altura sobre 3, multiplicado pelo raio maior ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Substituo os valores, então vai ficar π vezes 0,6 sobre 3, mais o raio maior, que é 2 ao quadrado, mais 2 vezes o raio menor, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é o raio menor. Bem, eu vou calcular 0,6 dividido para 3 dá 0,2, π, multiplicado por, entre parênteses, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 1 dá 2 e 1 ao quadrado é 1. Essa soma, entre parênteses, ela vai dar 7, e 7 multiplicado por 0,2 π vai me dar então um volume de 1,4 π milímetros cúbicos. O que é isso? Isso é o volume da parte do diamante que é formado, que corresponde ao nosso tronco de cone. Por outro lado, o cone, que está na parte inferior, ele tem raio de 2 milímetros e a altura de 1,8 milímetros. Então, seu volume, que eu vou chamar de V2, é calculado pela fórmula do volume do cone, que é π vezes o raio ao quadrado,
vezes a altura sobre 3. Bem, então o volume 2 vai ficar π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 1,8, sobre 3. Resolvendo então, 2 ao quadrado é 4, 1,8 dividido para 3 dá 0,6, multiplicado por 4, nós temos então que o volume do cone, que forma o meu diamante, é de 2,4 π milímetros cúbicos. Bem, então agora vamos para o volume do diamante inteiro, né? O volume V do brilhante, ele vai ser a soma do volume da parte superior, que é o tronco de cone, com o volume da parte inferior, que é o cone. Então é V1 mais V2. Isso vai ficar 1,4 π mais 2,4 π. Ou seja, nós temos um volume de 3,8 π milímetros cúbicos. A segunda questão. Um recipiente em forma de cone circular reto tem raio da base R e a altura H. Ele está completamente cheio com água e óleo. Sabe-se que a superfície de contato entre os líquidos está inicialmente na metade da altura do cone. Então observem aí na figura, nós temos aí um recipiente cônico com altura H e raio R. Esse recipiente cônico, ele tem água na parte inferior dele, como a questão fala, até metade da altura tem água, e na parte superior tem um óleo. Então você tem uma mistura de óleo e água. Logicamente o óleo, por ser menos denso, ele está na parte superior. Ele não se mistura com a água. O recipiente dispõe de uma torneira, você pode observar aí na parte inferior, que permite escoar os líquidos de seu interior, conforme indicado na figura. Se essa torneira for aberta, exatamente até o instante em que toda a água e nenhum óleo escoar, a altura do nível do óleo, medida a partir do vértice, será quanto? O que eu estou querendo saber? Eu vou abrir a torneira, eu vou fazer toda a água escoar. Quando toda a água escoar, eu fecho a torneira. Então, no nosso recipiente cônico, vai restar apenas óleo, porque a água escoou. Aí a pergunta, qual é a altura que o óleo vai atingir? É isso que a questão está pedindo. Bem, tudo isso vai depender, essa altura que o óleo vai atingir, vai depender do volume do óleo. O óleo ocupa que volume? Então nós vamos ter que saber o volume do óleo. Para saber o volume do óleo, uma estratégia interessante a ser adotada, que é mais fácil, é a gente calcular o volume do recipiente todo, calcular o volume da água, e aí, claro, se eu pegar o volume do recipiente todo menos o volume da água, eu vou obter o volume do óleo. A partir do volume do óleo, eu consigo descobrir qual é a altura que ele atinge no recipiente depois que toda a água foi escoada. Então vamos lá. Eu estou dizendo aí que a altura da água atinge a metade da altura do recipiente. Então a altura da água, que eu vou chamar de H1, ela é H sobre 2. Desse modo, então, se a altura da água atinge a metade da altura do recipiente, o raio desse cone de água ele vai ser a metade do raio do recipiente. Então, o raio R1 do cone de água vai ser R sobre 2. Dessa forma, então, o volume de água, como a água vai formar um cone, esse volume vai ser, vou chamar de V1, né? π vezes o raio 1 ao quadrado, vezes a altura 1 sobre 3. Então, isso vai ficar π vezes o raio 1, que é R sobre 2 ao quadrado, vezes a altura 1, que é H sobre 2, tudo isso dividido para 3. Então, o volume de água vai ficar π vezes R sobre 2 ao quadrado, dá R ao quadrado sobre 4, vezes H sobre 2, tudo isso sobre 3. Multiplicando aí os valores, nós vamos ter π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura sobre 8, já que 4 vezes 2 dá 8, dividido para 3. E aí se lembrem, dividir para 8 e dividir para 3 é equivalente a dividir por 24, porque 8 vezes 3 dá 24. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o volume de água no recipiente é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 24. Beleza. O volume do recipiente inteiro, já que o recipiente inteiro é um cone de raio R e altura H, vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, assim, para você obter o volume do óleo, que eu vou chamar de V2, é só você pegar o volume do recipiente inteiro menos o volume da coluna de água. Isso vai ficar, então, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3, menos π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 24.
Para a gente igualar os denominadores, MNC de 3 e 24 é 24, por isso ficou tudo 24 embaixo. 24 dividido para 3 dá 8, então passo 8 multiplicando em cima. Logo você tem que o volume 2 é 8π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 24, menos 1π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 24. 8 menos 1 dá 7. Então nós temos que o volume do óleo, o volume 2, é 7π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 24. Beleza. Eu calculei o volume do óleo. Para quê? Porque a partir do volume do óleo, eu consigo saber, depois que eu fizer escoar toda a água, qual é a altura que o óleo vai atingir no recipiente. Então vamos chamar de H2 e R2 a altura e o raio do cone de óleo que vai sobrar no recipiente depois que eu escoar a água. Devido à semelhança entre o cone de óleo, que vai ter aí a altura H2 e raio R2, e o recipiente cônico, que tem altura H e raio R, dá para a gente montar aquela proporção que nós já conhecemos. A altura 2 está para o R2, assim como a altura está para o raio. Ou seja, a altura está para o raio do cone de óleo, assim como a altura está para o raio do nosso recipiente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar uma das letras. Para isso eu faço produto dos meios pelos extremos. Logo, H vezes R2 é igual a R vezes H2. Para isolar o R2, eu passo o H dividindo. Então, o raio do nosso cone de óleo ele vai ser o raio maior vezes a altura 2 sobre H. Bem, tendo essa medida para o raio, então agora vamos para a fórmula do volume do cone de óleo. Lembrando que esse volume nós já sabemos que é 7π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 24. Então você pega aí a fórmula do volume, né? Que é π vezes o raio ao quadrado, π vezes o raio 2 ao quadrado, vezes a altura 2 sobre 3. Substitua o volume 2 por 7π r ao quadrado vezes h sobre 24. Isso é igual a π vezes o R2, nós já isolamos anteriormente, Rzão vezes H2 sobre H, tudo isso ao quadrado. Isso aí vezes H2 sobre 3. Resolva essa potência e repita os demais. Resolvendo a potência, nós vamos obter R ao quadrado multiplicado por H2 ao quadrado sobre H ao quadrado. O restante está só repetido. Logo em seguida, eu vou multiplicar H2 ao quadrado por H2. Isso vai dar H2 ao cubo. Pode observar que o restante está só repetido. Outra coisa também que eu fiz para ganhar tempo é que eu observei que essa fração ela está sendo dividida por h ao quadrado e por 3. Dividir por h ao quadrado e depois por 3 é equivalente a dividir por 3h ao quadrado. É só colocar multiplicando. O restante normal está só repetido e o π eu coloquei multiplicando todo mundo em cima. Pode conferir aí. Agora eu dei aquela simplificada. Eu cortei π vezes o raio ao quadrado nas duas frações. Pode observar. Além disso, eu simplifiquei o 24 e o 3 por 3. Por isso que ficou o 8 e só o h ao quadrado. E agora, claro, né? Faz produto dos meios pelos extremos. Então, 8h2 ao cubo é igual a 7h ao cubo, já que h vezes h ao quadrado dá h ao cubo. Como eu quero a altura, passo 8 dividindo. Então, a altura 2 ao cubo é 7h ao cubo sobre 8. Contrário da potência é a raiz, então a altura ela vai ser a raiz cúbica de 7h ao cubo sobre 8. Lembrando que a raiz cúbica de 7 ela não é inteira, então você deixa o 7 dentro da raiz cúbica. A raiz cúbica de h ao cubo é h e a raiz cúbica de 8 é 2. Então nós temos que a altura 2, que é a altura que o óleo vai atingir aí na nossa coluna de óleo, né? Quando você tirar a água do recipiente, essa altura ela é raiz cúbica de 7 sobre 2 vezes h. De maneira então que a resposta correta é o nosso item A, como a gente pode perceber. A terceira questão. Um recipiente em formato de cone reto, com 15 cm de geratriz e 75π cm3 de área lateral, tem areia colorida que ocupa 4/5 de seu volume total.
qual o volume de areia no interior do recipiente. Considero o π 3,14 e a raiz de 2 aproximadamente 1,41. Bem, nós podemos determinar o raio do enfeite cônico. Como que eu posso determinar o raio do enfeite cônico? Como a sua geratriz é 15 e eu sei que a área lateral dele é 75 π centímetros quadrados, eu posso utilizar a fórmula da área lateral de um cone, que é π vezes o raio vezes a geratriz. Então a área lateral é 75 π, é igual a π vezes o raio vezes a geratriz, que é 15. Como eu quero saber o raio, eu posso pegar o 15π que está multiplicando, passar dividindo. Só que antes eu cortei os π's para dar uma simplificada. Então agora eu posso pegar o 15 que está multiplicando e passar dividindo. Então dessa forma o raio vai ser 75 dividido para 15, ou seja, o raio do nosso recipiente cônico é 5, né? Do nosso enfeite cônico é 5. Aí aquela pergunta, para que eu calculei o raio do enfeite cônico? Porque eu quero saber o volume de areia. Como o volume de areia ocupa 4/5 do volume total do enfeite, com o raio dele eu posso calcular o volume total e depois calcular 4/5 para descobrir o volume da areia. Então vamos lá. Para determinar a altura do enfeite cônico, já que nós não temos essa altura também, a gente pode imaginar o seguinte. Como nós já sabemos a geratriz e o raio, nós sabemos que em todo cone a geratriz ao quadrado é a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então a geratriz é 15, a altura eu quero saber, o raio é 5. 15 ao quadrado dá 225, isso é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é 25. Passo o 25 subtraindo o 225, nós temos então dessa subtração que h ao quadrado é 200, então a altura do enfeite é a raiz quadrada de 200. Bem, como a raiz de 200 não é exata, eu vou fatorar o 200 como sendo 100 vezes 2. Então a raiz de 100 é 10 e o 2 fica na raiz. Dessa forma, então, o nosso enfeite cônico ele tem uma altura de 10 raiz de 2 centímetros. Tendo o raio, tendo a altura do enfeite cônico, eu posso calcular o seu volume. Como ele é um cone, utiliza a fórmula do volume do cone, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 10 raiz de 2, sobre 3. Resolvendo então, 5 ao quadrado dá 25, o restante eu repeti. Bem, 25 vezes 10 dá 250, repete os demais. Isso quer dizer que o volume do nosso enfeite cônico é 250 raiz de 2π sobre 3 centímetros cúbicos. Beleza, agora está fácil então. Eu quero o volume da areia, que eu vou chamar de V'. Nós sabemos que o volume da areia é 4/5 do volume total do enfeite. Então é só calcular 4/5 de V. Ou seja, então o volume da areia vai ser 4/5 vezes 250 raiz de 2π sobre 3. Resolvendo então, 4 vezes 250 dá 1000. 1000 raiz de 2π sobre 5 vezes 3 dá 15. Eu vou então agora simplificar o 1000 e o 15 por 5. Ao simplificar o 1000 e o 15 por 5, eu tenho então que o volume da areia vai ser 200 raiz de 2π sobre 3. Bem, mas a questão pediu para eu considerar a raiz quadrada de 2, 1,41, e o π, 3,14. Então, substituo esses valores, multiplicando 200 por 1,41 por 3,14 e dividindo por 3, nós chegamos então que o volume de areia será 238,64 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume de areia que nós vamos ter no interior do recipiente. Quarta questão. Um sólido com a forma de um cone circular reto, feito com material homogêneo, está flutuando em um líquido como indicado a seguir. Você percebe que o sólido flutua com parte dele submersa e a outra parte fora do líquido. A parte submersa, você pode perceber que ela tem o formato de um tronco de cone, enquanto que a parte que está fora da água forma um cone menor. Bem, observe que apenas parte do sólido fica submersa, sabendo que o nível do líquido divide as geratrizes do sólido exatamente em seu ponto médio, ou seja, divide exatamente na metade.
Determine a razão entre o volume da parte do sólido que fica submersa, lembrando que a parte do sólido submersa é um tronco de cone, e o volume total do sólido. Então é isso que eu quero. Eu quero calcular o volume total do sólido e eu quero calcular o volume do sólido submerso. Depois que eu calcular esses dois volumes, eu vou calcular uma razão, uma fração entre o volume da parte que está submersa e o volume total desse sólido. Vamos lá então. Como a questão não me disse nada, então vamos chamar de R a altura e de H o raio total desse sólido que é cônico. Então o sólido todo tem raio R e tem altura H. Dessa forma, então, o volume do sólido inteiro, como o sólido inteiro ele é um cone, ele vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Bem, a parte do sólido que fica submersa ela é um tronco de cone, como eu já havia falado. E esse tronco de cone, nós sabemos que o nível do líquido divide todas as geratrizes ao meio. Se divide todas as geratrizes ao meio, então vai dividir a altura do nosso sólido também ao meio. Dividindo a altura dele ao meio, divide o raio também ao meio. O que eu quero dizer com isso? Dessa forma, o tronco de cone, submerso, da parte submersa, ele vai ter raio menor, que eu vou chamar de R', que é a metade de R, por causa que o líquido está na metade aí das geratrizes do cone original. Ele vai ter raio maior, igual ao raio do cone, e ele vai ter uma altura, que eu vou chamar de H', que é metade da altura do nosso cone. Então vamos calcular o volume desse tronco de cone que está na parte submersa. Pega a fórmula do volume do tronco de cone, essa que vocês estão vendo, e vamos substituir os valores. Então vai ficar π vezes H' é H sobre 2, tudo isso dividido para 3, multiplicado por R', que é o Rzão, ao quadrado, mais R', que é Rzão, vezes o R' minúsculo, que é R sobre 2, vão acompanhando a substituição, mais o R' pequeno ao quadrado, então é R sobre 2 ao quadrado. Vamos resolver agora. O que eu posso perceber de imediato? Essa parte, π vezes H sobre 2 sobre 3, dividir por 2 e dividir por 3 é equivalente a dividir por 6, já que 3 vezes 2 dá 6. Além disso, eu posso resolver o que está entre colchete. Repete o R ao quadrado. R vezes R dá R ao quadrado sobre 2, mais R sobre 2 ao quadrado dá R ao quadrado sobre 4. Beleza, então. Dessa forma, eu vou igualar os denominadores na parte que está entre parênteses. Para que igualar os denominadores? Exatamente para a gente poder somar essas frações que estão entre parênteses. Então, para igualar os denominadores, basta você escrever o r ao quadrado como sendo 4r ao quadrado sobre 4. Escreva o r ao quadrado sobre 2 como sendo 2r ao quadrado sobre 4. E escreva o r ao quadrado sobre 4, é só repetir. Como entre parênteses nós temos aí soma de fração com o mesmo denominador, repete o denominador 4 e soma o de cima. 4r ao quadrado mais 2r ao quadrado mais r ao quadrado dá 7r ao quadrado. O restante eu repeti. E agora eu posso finalizar. Então o volume do tronco de cone, que é a parte submersa, vai ser 7πr ao quadrado vezes h sobre 24, já que 6 vezes 4 dá 24. Bem, calculamos os dois volumes. O que a questão pedia? A razão entre o volume da parte submersa, que é o volume do nosso tronco de cone, e o volume total do sólido. Calculando então essa razão, que é V' sobre V, isso vai ficar o V' 7πr ao quadrado vezes h sobre 24, dividido pelo V, que é πr ao quadrado vezes h sobre 3. O que eu faço agora? Dá para a gente cortar πr ao quadrado vezes h. Fica bem mais simples. Cortando πr ao quadrado vezes h, a fração de cima vai ficar 7 sobre 24. E a fração de baixo vai ficar apenas 1/3. Divisão de fração. Repete a primeira, 7 sobre 24. Multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 1. Multiplicando então agora, 7 vezes 3 dá 21 sobre 24 vezes 1 dá 24. Simplifica por 3,
Portanto, a razão entre o volume da parte submersa e o volume total do sólido é 7/8. O que quer dizer que quando eu coloco o recipiente daquela forma, 7/8 dele fica submerso em água e apenas 1/8 do seu volume vai ficar fora da água. Com isso, então, a gente finaliza por aqui essa videoaula. Voltamos logo em seguida.